Olá! Em todo mundo e a todo momento, fenômenos naturais acontecem, uns são imperceptíveis e outros avassaladores, como tsunami, furacões, terremotos, pandemias e endemias. O fato é que quando tudo isso se torna um desastre natural, muitas vidas são perdidas e prejudicadas em questões de minutos. Para evitar que o pior aconteça, a tecnologia é nossa forte aliada. Alguns governos possuem soluções para a emissão de alertas de emergência à população local. Dependendo onde ocorre o alerta, a área de atuação e como deve ser feita a contenção da ameaça. O desenvolvimento de um sistema para emissão de alertas de emergência para essas situações tornaria o trabalho do Estado muito mais fácil, já que haveria consistência de informações, de discursos. Essa tecnologia traz inúmeros benefícios no que diz a respeito à segurança da sociedade, garantindo a coesão de informações e a tranquilidade regional. Tema norteador, que fez alusão à situação inesperada vivida em nosso mundo atual, nos remete à observância de problemas reais que acometem a sociedade como um todo, com causas e consequências seríssimas. Esses problemas são motivados por catástrofes e eventos adversos, que colocam em risco as vidas das pessoas. Isso nos inspirou a escolher a codificação e a implementação dessa solução de alertas integrados. Agora vamos ver um pouco aí como funciona o processo do nosso aplicativo. Olá, eu sou Lucas Gabriel Sotero Silva e eu vou comentar um pouquinho sobre a solução encontrada para o nosso projeto integrador. A solução que nós encontramos é a criação de um aplicativo que permite a emissão de alertas colaborativos pelas pessoas que atingem não somente as autoridades, como também o público em geral, de uma forma colaborativa. Ele é um pouco inspirado, um exemplo, no Waze, que permite a interação colaborativa com os motoristas ao seu redor. A grande diferença e os grandes mecanismos que nós adotamos para tornar essa diferença possível é a veracidade das informações. Então, quando a pessoa ela já se registra na plataforma, há a verificação do CPF e também da identidade biométrica da pessoa, usando o sensor de impressões digitais ou também o sensor facial, a depender do aparelho. É muito importante que a pessoa verifique os seus dados logo no começo para evitar a disseminação de notícias falsas e também de alertas falsos, não só para as autoridades que poderiam estar em um outro alerta mais importante, como também para as pessoas ao redor, que podem ser impactadas negativamente. É importante salientar que nós também tomamos algumas precauções para evitar outros tipos de disseminação de notícias falsas, como, por exemplo, cada alerta tem a sua pontuação e cada usuário tem a sua pontuação. A depender da pontuação dos seus alertas, você pode ou não ter uma pontuação reduzida. E com isso, com a sua pontuação sendo reduzida, você não consegue enviar alertas diretamente para as outras pessoas sem verificação humana. O sistema já entende automaticamente qual é a sua pontuação e se ele deve direcionar para a verificação humana ou não. Isso é muito importante não só para evitar a disseminação de notícias falsas, como também para evitar, por exemplo, os trotes que ocorrem, um exemplo mais uma vez, no 190 e que são coibidos por toda a sociedade. E regularmente há a campanha para não passar trotes para o 190, pois uma pessoa que está em necessidade pode ser impactada negativamente. Isso é muito importante. O tempo médio para elaboração de um alerta fica em média de 1 minuto a 1 minuto e meio. As pessoas ao seu redor ficam sabendo do alerta e as autoridades também ficam sabendo destes alertas. E com isso, as autoridades também podem dar a resposta apropriada a esses alertas. Um exemplo, caso você tenha sido roubado ou furtado e crie um alerta disso, você já recebe de forma automática um retorno de que o alerta foi enviado para a Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento preventivo, e não só isso, também é orientada a procurar a delegacia de polícia mais próxima ou também a delegacia eletrônica, que permite o registro de ocorrências pela internet. E com isso, tornando a resposta ao cidadão concisa e rápida.
evitando as notícias falsas, criando mecanismos de resposta rápida e de comunicação ainda mais rápida com as autoridades, é possível reduzir os índices criminais e evitar ataques, por exemplo, como o de Araçatuba, onde várias vítimas foram atraídas para dentro do olho do furacão, do ataque, sem saber do que ocorria. Caso os alertas existissem, essas pessoas poderiam ter sido direcionadas por outro caminho ou nem mesmo para a cidade. Poderiam ter evitado toda uma dor de cabeça, todo um evento. Os números comprovam que, tendo ciência de uma determinada ocorrência, sabendo com antecedência sobre um acidente, sobre uma catástrofe, por exemplo, tomando as medidas necessárias, nós podemos evitar inúmeras situações que só colaborariam em piorar essa ocorrência, essa situação. Então, isso a gente consegue comprovar através de algumas autoridades que utilizam o SMS para demonstrar para a sua população, para avisar a sua população sobre uma mudança climática abrupta, por exemplo, ou fortes chuvas, enfim, justamente para alertar com antecedência uma ocorrência, uma catástrofe. O que o Pandicat faz é justamente isso, tendo como base um banco de dados de ocorrência sobre os mais determinados assuntos, onde um colaborador, através de um smartphone, vai poder entrar com aquela informação, vai poder cadastrar aquela ocorrência, e a gente vai distribuir essas ocorrências através de notificações, né, ocorrências regionais, quem estiver próximo daquilo que ocorre, distribuindo, as pessoas vão poder tomar providências e evitar determinadas situações. Como, por exemplo, um incidente numa via, a pessoa vai poder evitar de andar naquela via, um incidente na praia, por exemplo, a pessoa vai evitar, um surto de doença, dá para evitar aquela região, por exemplo, enfim. E o que o Pandicat vai fazer é justamente isso, vai oferecer mais um canal de comunicação para alertar, para avisar a população, abrangendo o maior número de pessoas e permitindo que todos participem.